Questão 13. Quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? E de 4 algarismos distintos. Então são duas perguntas aí para a gente resolver essa questão 13. Então vamos responder a primeira. Onde que eu vou escrever, por exemplo, se eu não sei responder e imaginar esses números, pessoal, então a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, um número que poderia entrar nessa nossa contagem poderia ser o número 2, 4, 2, 4, né? Porque satisfaz, né, que a questão está pedindo. Que quantos números de 4 algarismos, daqui os 4, 1, 2, 3, 4 algarismos, né, podemos escrever dado somente os algarismos 2, 4, 6 e 8, né? Então eu vejo que tem 4 algarismos e os algarismos que eu estou pegando, né, é somente esse conjunto aqui, ó, que ele restringe, que é somente entre esses 4. Outro exemplo poderia ser o número 4, 4, 4, 4, né? 4 algarismos, né? E eu só peguei um elemento que está no conjunto que está restringindo aqui, ó. Então, como é que eu faço para contar a quantidade desses números? A gente pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, né? Onde para me escrever esse número, eu tive que fazer 4 escolhas, então são 4 etapas, né? E em cada etapa eu teria possibilidades. Para essa primeira possibilidade, eu teria 4, né? Para essa primeira etapa eu teria 4 possibilidades, que seriam os números do 2 até o 8, né? Então teria 4 possibilidades. O 4 eu coloco aqui, ó. Aí eu suponho que eu tenho escolhido, por exemplo, 2, né? Quando eu for escrever o outro, quantas possibilidades eu tenho, né? Quantas escolhas eu posso ter. Então, se eu escrever o 2 aqui, eu posso reescrever novamente aqui. Eu posso, né? Porque a questão ela não vai restringir isso, essa primeira pergunta. Então, novamente, eu teria 4 possibilidades, certo? Vou dizer que eu escolhi o 2 novamente, como eu fiz aqui nesse exemplo, né? Quando for para a próxima etapa, que seria o terceiro número aí, que seria, no caso, o número que corresponde às dezenas, eu teria novamente mais 4 possibilidades, né? E finalmente mais 4. Né? Já que a questão, não, né, essa primeira pergunta, né, ele não restringe a números diferentes, algarismos diferentes. Então, eu poderia escrever o número 222, como eu apresentei aqui nesse exemplo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente sabe que agora é só multiplicar. No caso, seria o último passo. Então, fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 elevado a 4 números, né? Então, essa aqui é a quantidade de números que eu posso escrever apenas com esses 4 algarismos. Essa aqui é a primeira pergunta. E a segunda? A segunda pergunta, pessoal, vou colocar aqui, primeira pergunta, P1. Segunda pergunta, ele pergunta de quantos algarismos distintos, ou seja, exemplo, desses 4 aqui, ó, eu posso ter o número 4, 6, 2, 8. Ou seja, eu não posso agora repetir como poderia aqui, ó, né? Nesse caso, um exemplo poderia ser o 4, 6, 2, 8. Outro exemplo, o 2, o 4, o 6, 8. Né? No caso, para me encontrar essa quantidade de números, eu posso fazer rapidamente com a permutação, né? Já que são 4 objetos e todos eles distintos entre si, essa foi o 4 fatorial. Com relação àquelas questões que a gente está falando sobre anagrama. Só que eu posso fazer dessa forma, mas também tem um princípio fundamental da contagem, onde que são 4 números, então são 4 etapas, né? Onde que a nossa primeira etapa aqui eu teria quantas possibilidades? Eu teria 4. Só que se eu escolher um número, por exemplo 2, quando eu pular para a próxima etapa, eu não posso escrever novamente o 2, porque são números distintos, né? Então eu teria 3 possibilidades somente. Por exemplo, vamos dizer que eu escrevi aqui o 4, né? Então, quando eu pular para essa próxima etapa, eu não posso escrever nem o 2
nem o 4, restando apenas duas possibilidades, que seriam 6 ou 8. Então, vou supor que eu escrevi o 6, que eu só tenho duas possibilidades. Finalmente, a última, no caso, teria restante somente o 8 e uma possibilidade, que é somente ele. E pelo princípio fundamental da contagem, né, que a gente já trabalhou aí durante nosso terceiro bimestre, só multiplicar aqui, onde 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1 é 24 números. Outra forma rápida que eu falei primeiramente é, sabendo que os números que eu vou encontrar é somente essa permutação aqui, ó, né, só trocar de lugar, né, uma maneira de eu contar isso é fazendo 4 fatorial, onde 4 fatorial é a mesma coisa que, pelo princípio, esse número aqui, ó, que é 24 números. Então, duas formas. A gente pode resolver ela pelo princípio ou pela permutação, que é somente essa troca de lugares. Como tem 4 números, você faz o 4 fatorial.